Salve, meus amigos, chegamos no momento da história onde a esquizofrenia finalmente ganha o seu nome, esquizofrenia. Vamos lembrar que até então a gente parou em Kraepelin. A esquizofrenia era chamada de demência precoce. A gente vai agora falar de um cara de extrema importância na história da psiquiatria. A gente precisa, é obrigatório, o cara que quer entender de psiquiatria, residente, pós-graduando, conhecer esse camarada aqui chamado Eugen Bleuler. Então vamos falar um pouquinho de como que o Bleuler, por que ele mudou o termo para esquizofrenia e como que ele entendia a nossa doença. Solta a vinheta, Davi. Então, antes de mais nada, senta o dedo no like, fortalece o canal. E agora sim, senta que lá vem a história. A gente chegou num momento, então, marcadamente em 1911, onde esse monstrinho chamado Eugen Bleuler dizia o seguinte: olha só, eu concordo com quase tudo que Kraepelin falou. Eu vou, inclusive, dar continuidade ao trabalho do Kraepelin. Agora, o que ele chamou de demência precoce, eu não vou mudar nada. Mas eu quero mudar o nome para esquizofrenia. Por quê? Porque esquizofrenia quer dizer mente fendida. Uma mente com cisões, uma mente fragmentada. Gostei da ideia, se eu estivesse voltando em 1911. Gostei. Porque a ideia da fragmentação, da cisão, dos processos associativos da mente tem muito mais a ver com a esquizofrenia do que a demência precoce. Então, ele alegou muito corretamente o seguinte: olha, nem todos os quadros de esquizofrenia vão levar a um quadro demencial propriamente. Apesar de haver uma deterioração, nem sempre, né? Inclusive, muitas vezes, o cara tem os sintomas muito agudos e ele estaciona, ele não invariavelmente declina por um estado de demência. E muitas vezes ele estaciona e até dá uma regredida nos sintomas, isso a gente cansa de ver, né? Tampouco, quando o cara chega a esse estado de demência, isso acontece exclusivamente no momento da puberdade, que era o que Kraepelin dizia. Então, eu vou mudar esse termo. Vou passar de demência precoce para esquizofrenia. Beleza. Agora vamos entender como que Bleuler entendia a esquizofrenia. A gente está falando de uma época aqui, galera, entre 1896 e 1911, onde a moda da galera lá era catar uma alteração fundamental. Eles pensavam assim, olha só, ao invés deles pensarem que nem a gente pensa hoje, né? Como é que a gente sabe que é hoje? É uma constelação de sinais e sintomas. A esquizofrenia é um conjunto de sinais ou sintomas que aparecem nas subformas de esquizofrenia. Beleza. Mas a aula deles naquela época era procurar a origem de tudo. Eles entendiam que deve haver algo, deve acontecer algo que eles chamaram de princípio fundamental que justifique toda essa sintomatologia. Então eles começaram a buscar a origem de uma alteração fundamental psicológica que pudesse justificar, em consequência, todas as outras alterações que são evidenciadas na esquizofrenia, como alucinação, delírio, comportamento catatônico, desorganizado, etc. Mas, antes de eu começar a babar o ovo do cara, antes de eu começar a tietar o cara aqui, vamos entender que não só de louros vive a história de Bleuler, né? Ele diz que vai continuar o trabalho de Kraepelin, mas na realidade ele amplia muito o conceito da esquizofrenia e ele passa a agregar algumas situações que tem a ver com a desagregação mental, como por exemplo os estados dissociativos. Então, manias histéricas, melancolias histéricas, hipocondrias graves. Ele ampliou muito mais o conceito de esquizofrenia. Isso daí, nesse ponto, o Kraepelin foi muito mais cirúrgico do que ele. E também quis justificar, ao contrário do que Kalban falou, né? Kalban dizia o quê? Olha, muitas vezes um quadro idêntico vai ter várias etiologias diferentes. Ele quis pegar todos esses quadros e abarcar numa mesma etiologia, né? Então nisso ele pecou. Agora vamos ver a genialidade do raciocínio dele. Ele vinha buscando ali uma alteração fundamental que pudesse justificar os sintomas. Então ele ele teoriza um achado psicopatológico chamado relaxamento das tensões associativas. Então essa era a alteração psicopatológica fundamental, um relaxamento das tensões associativas. Pegou? Bom, então eu vou explicar para vocês o que ele queria dizer com relaxamento das tensões associativas através dos 4 A's de Bleuler.
É muito importante. Olha, eu acho muito mais rico para você aprender os 4 A's de Bloiler do que ler o CID e o DSM. A gente vai ler esses DSM mais para frente. Você vai ver como é que isso aqui é mais rico. Então, através desse relaxamento das tensões associativas, a gente tem 4 sintomas que começam com a letra A, uma regra mnemônica que a gente criou na psiquiatria, e daí derivam todos os outros sintomas. Comportamento catatônico, fala desorganizada, delírio, alucinação, tudo isso seriam consequências de um modo de vivência psicológico oriundo nesses sintomas fundamentais. Então vamos estudar os 4 A's de Bloiler. Então o primeiro A a gente vai chamar de afrouxamento dos nexos associativos. Então o afrouxamento dos nexos associativos nada mais é do que uma alteração na forma do pensamento, a qual, se não existir, é muito improvável o diagnóstico de esquizofrenia. Sinceramente, é muito improvável. Eu diria que é impossível que você tenha um esquizofrênico que não tenha alteração formal do pensamento. Isso não pode ter. Quer dizer, eu não, quem sou eu, né? Muitos dos maiores da história aí, né? Eu estou apoiado deles. Então, no exame do pensamento que a gente fez, eu vou regravar essa aula, aliás, eu vou regravar todo o curso de psicopatologia. Quando a gente vai examinar o pensamento, a gente examina na forma, no curso e no conteúdo, não é isso? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu falar para vocês assim, ó, eu não vou descer aqui embaixo, não, porque o cara da padaria, na verdade, não é o cara da padaria. Ele é o capeta disfarçado e ele vai me matar. Existe alguma alteração na forma do pensamento aí? Não existe. Existe uma alteração no conteúdo do pensamento. O conteúdo do pensamento é delirante. Beleza, eu estou pensando em algo que não condiz com a realidade. Tenho convicção. Agora, se eu disser assim, ó, eu não vou descer ali na padaria, porque se eu desço de ré com cambalhota e o cavalo de capataz mostra a cicatriz, aí o cara ali vai querer me matar de noite. Você entendeu alguma coisa nisso? Não. Aqui houve o quê? Houve um afrouxamento dos nexos associativos. Enquanto naquele delírio eu estava associando tudo direitinho, o cara da padaria, não sei o quê, aqui o discurso fica o quê? Ininteligível. Eu não consegui entender a ideia. Afrouxou o nexo associativo. O cara não conseguiu associar uma ideia com a outra. Então, isso pode ser muito sutil, tá? Nas formas hebefrênicas, que são as formas mais graves, essa desagregação é muito evidente. Às vezes o cara faz até uma salada de palavras, não fala lé com cré. Mas nas formas paranoides, que são os indivíduos mais preservados, você pode jantar com ele uma noite inteira sem que você perceba, pelo discurso, que ele é um paciente que tem afrouxamento nexo associativo. Você às vezes só vai pegar o afrouxamento se você for lá no delírio persecutório dele. É igual uma vez eu estava entrevistando um cara, tudo ia bem, de repente ele falou assim, não, que eu coloquei uma instituição contra outra, aí deu ruim. Aí aquilo ficou frouxo, eu não estava entendendo no discurso. Eu falei, como assim? Não, porque aí começa a afrouxar porque eu entrei no delírio dele. Ele tinha um delírio de que o diretor da faculdade dele estava mancomunado com o diretor do trabalho. E aí que quando ele tenta explicar o delírio é que começa a afrouxar. Então, o afrouxamento dos nexos associativos é essa incapacidade de você elencar uma ideia com a outra de maneira que o pensamento fique compreensível para a pessoa que está conversando com ele. Beleza? Afrouxamento de nexo associativo, primeiro A do Bloiler. Nem só de ideias vive a mente humana. Então, Bloiler traz o segundo A como sendo ambivalência. Essa ambivalência pode ser ideativa, mas pode ser afetiva. É um sintoma grave, é um sintoma muito típico da esquizofrenia. Então, à medida que o cara foi cindindo os nexos associativos, ele também foi capaz de cindir o afeto. Agora, nota bem, isso é uma coisa que os alunos sempre confundem muito, né? A gente tem ambivalência com tudo e com todo e qualquer objeto, tá? Com a coisa que a gente mais ama na vida, que é o nosso filho, a gente vai ter uma ambivalência. Com o nosso trabalho, né? Eu amo meu trabalho. Tem postos no meu trabalho que eu acho péssimos. Isso é uma ambivalência. Só que é óbvio que quando você coloca numa balança, a parte boa vence a parte ruim. Então eu digo eu amo meu trabalho. Eu não digo eu odeio meu trabalho. Eu posso falar de pontos negativos do meu trabalho.
Ah, não, essa parte daqui é muito chata, eu fico cansado, eu trabalho até tarde, beleza. Agora, quando a gente fala do sintoma da esquizofrenia, ambivalência afetiva, a gente está falando de duas emoções ou sentimentos muito intensos, que só são possíveis com uma fragmentação da mente. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela... Mentira, ela não era paciente minha não, era paciente do instituto. Mas ela me conhecia, e às vezes quando estava de plantão ia lá vê-la, e ela falava assim, doutor Eric, eu amo, eu odeio, eu amo... Ela não conseguia decidir se ela me amava ou me odiava. Dois afetos, duas emoções, dois sentimentos que são antagônicos, né? Você não pode ter os dois na mesma intensidade, a menos que você tenha uma fragmentação importante da mente. Então, a ambivalência afetiva é o segundo A de Bloyle. E isso pode se manifestar como, por exemplo, uma pessoa que ri e chora ao mesmo tempo. A gente vê muito isso nos pacientes mais graves, né? Muito bem, vamos agora falar do terceiro A de Bloyle. Afetos inadequados. Alguns falam afeto embotado. A esquizofrenia é uma doença que traz profundas alterações na maneira de expressar o afeto. Eu costumo identificar com muito mais facilidade um paciente esquizofrênico ao exame psíquico pela expressão do afeto dele, do que propriamente pelo discurso, se for um cara, um paranoide que afrouxa menos, um cara mais conservado. Muitas vezes o afeto vai entregar. Então notem que a esquizofrenia é uma constelação de sinais e sintomas, né? Você tem alterações de consciência do eu, de afeto, da atenção, da forma, conteúdo do pensamento, né? E o afeto é uma área invariavelmente afetada. E o Bloyle percebeu isso. Algumas pessoas usam esse A como um afeto embotado. Então, vamos entender o que é essa incongruência do afeto com o conteúdo pensado, né? Muitas vezes a pessoa expressa um afeto que não condiz exatamente com a forma como você imaginava que ela deveria estar expressando esse afeto. Por exemplo, eu tinha um paciente que era um esquizofrênico hebefrênico, e o colega de quarto dele, que ele gostava muito, que estava internado há muitos anos com ele, teve uma complicação, foi parar no CTI, e ele se mostrava, né? Muitas vezes perguntava, doutor Eric, como é que tá o fulano? Fulano melhorou e tal. E aí esse fulano morreu. E aí eu fiquei assim, puta que pariu, como é que eu vou falar isso pra ele? E eu fiquei assim me consumindo pra dizer isso pra ele, né? E aí eu tomei coragem de falar com ele, cara, tem que dar uma notícia. O fulano morreu. E aí a expressão dele foi assim, tem que parar de fumar. Virou e saiu. Então, essa inadequação de afeto é muito comum. O esmaecimento afetivo é uma redução da expressão do afeto. E na esquizofrenia, a gente tem não só o esmaecimento, mas o embotamento, que seria um extremo. O embotamento de afeto é um extremo. O cara não expressa afeto nenhum. O Simmons, no livro dele, traz um exemplo que eu acho fantástico. É uma insensibilidade afetiva total. Uma menina esquizofrênica que recebe alguém na casa dela, eu não lembro mais, e ela puxa pelo braço e vai mostrar a mãe, que está falecida há 48 horas, com o corpo deteriorando, podre, e ela mostra como se estivesse mostrando, não sei, um pombo no parque, sem a menor expressão afetiva. O Davi, o meu amigo que edita os 6 vídeos aqui, que está editando nesse momento, uma ocasião foi interessante. Tinha uma pessoa que ele gostava muito, que ele seguia, uma pessoa que eu não conhecia, mas que era famosa da arte, que estava desaparecida. E ele ficou meio preocupado e tal, ficou 3 dias desaparecido o cara era um esquizofrênico, e ele ficou uns 3 dias desaparecido, de repente encontraram ele. E aí pediram para fazer um filme, olha, vamos filmar você, faz um vídeo, diz aí que você tá bem e tal. E aí o Davi ficou impressionado, falou assim, Eric, ele nem parece que ficou 3 dias desaparecido, ele fala com uma indiferença, que estava comendo a comida, oi pessoal, eu tô aqui, eu tô bem, tá? Sem a menor expressão facial. Então essa incongruência do conteúdo pensado com o conteúdo falado, essa redução da expressão da afetividade é o terceiro A do Bloyle. Vou aproveitar aqui também, abrir um parênteses para uma outra perturbação do afeto, chamada paratimia, que é muito típica também do esquizofrênico. Na paratimia, o cara... Porque a gente está vendo que no esmaecimento e no embotamento, ele deixa de expressar o que você estava esperando que ele expressasse, com a mímica facial, com tom de voz, etc.
e em gradações, né? Esmaecimento, aplanamento um pouco mais leves e o mais grave, o embotamento, boto, né? A flor que não nos abrochou, o boto. Agora, a paratimia, eu queria falar com vocês, também é uma alteração qualitativa do afeto que poderíamos encaixar aqui na parte das perturbações do afeto do Bloiler. A paratimia, ele expressa um afeto totalmente esquisito. Vou dar um exemplo de paratimia. As pessoas usam um exemplo meio caricato, né? Que tem até no livro do professor Elie Cheniot, que é um exemplo. A pessoa vai no enterro de alguém que morreu e começa a rir, né? Aí isso até às vezes fica muito caricato, até se confunde, por exemplo, com afeto pseudobulbar, que é aquela doença do coringa e tal. No dia a dia a gente consegue ver nos hospícios exemplos muito mais palpáveis. Então, eu vou dar um outro exemplo. Uma ocasião eu estava sentado do lado de um paciente meu e de repente ele racha numa gargalhada. Começa a rir. E eu falei assim, do que você está rindo? Ele falou, imagina cada um no esqueleto, meu irmão, aí é foda. E continuou rindo. Então, esse riso sem motivação aparente, muitas vezes é uma paratimia. Ele está dando uma gargalhada de algo que a gente não esperava que fosse engraçado. O quarto A de Bloiler seria o autismo. Mas não o autismo doença que vai surgir mais de 30 anos depois. O Bloiler descreve esse sintoma autismo que o Kanner vai pegar emprestado lá em 1943 para descrever as crianças autistas. Até então, não tinha esse diagnóstico infantil de autismo ainda. Então, a gente está falando do sintoma da esquizofrenia chamado autismo que o Bloiler descreveu em 1911. Então ele fala que o autismo é uma perda total de contato com a realidade. Vamos entender o seguinte, existem dois tipos de realidade. Uma realidade interna e uma realidade externa. Eu sei exatamente o que eu estou pensando, os meus juízos, o que eu acho, o que eu sinto, e isso não se mistura em hipótese alguma com o que há do lado de fora. Ou seja, eu posso pensar que a menina da padaria está me dando mole. Eu posso pensar que o meu vizinho hoje vai me sentar porrada de noite porque ele está com raiva porque eu olhei meio esquisito para ele. Eu posso pensar isso. Eu posso pensar que ele vai ficar puto comigo porque ontem teve o jogo do Botafogo e eu gritei quando foi gol e o cara é flamenguista. Eu posso pensar isso. Mas eu sei, tudo que eu penso é uma realidade interna. Não se mistura com o meio. E a psicose, a gente vai ver daqui a pouco, nada mais é do que uma quebra do juízo de realidade. Quando o cara mistura a realidade interna com a realidade externa, aí o cara está psicótico. E essa é uma alteração muito marcante da esquizofrenia. O esquizofrênico ele se funde com o meio. Eu vou colocar aqui um desenho que eu acho fantástico, que é do livro do Sims. É um desenho que um esquizofrênico fez. Olha como é que ele perde os limites do eu. Como é que ele se funde com o meio. Ele começa a perder os limites. E perde mesmo. Tem uma alteração chamada pensamento superinclusivo, por exemplo, que é muito típico da esquizofrenia. Onde o cara fala assim, por exemplo, né, uma ocasião a gente perguntou para um paciente, você está dizendo que tomou remédio na veia? Que remédios foram esses que você tomou na veia? Tomei sim, doutor. Tomei diazepam, aldol, soro e menstruação de mulher. Então, quando ele bota menstruação de mulher nesses outros conceitos, é uma perda de limite conceitual. É muito típico o pensamento superinclusivo da esquizofrenia. Então, eu estou tentando explicar essa coisa da realidade interna e realidade externa para que você entenda o que é o autismo. No autismo, o cara tem uma perda do contato com a realidade externa. Às vezes a gente vê, quando eu estava dando aula aqui no Pinel, para os alunos da Unigran Rio, o paciente ele ficava assim, horas. Ele não estava catatônico, a psicomotricidade dele estava normal, mas ele ficava totalmente imerso no mundo dele, nos desejos dele, na fantasia dele. E esse mundo interno, ele não só se mistura com o mundo externo, como ele passa a ser muito mais importante e real do que o mundo externo. Ele praticamente perde, ele fica com alheamento do mundo externo. Ele está vivendo para dentro. Esse sintoma é o autismo. O autismo é essa incapacidade de você lidar, de você viver, né? É muito comum, por exemplo, olha o hipopragmatismo dos pacientes. É muito comum a gente ver no hospital psiquiátrico o paciente, me dá minha alta, me dá minha alta, me dá minha alta. Você pega um esquizofrênico grave e você fala, tá bom, toma aqui tua alta, tá aqui. O cara não vai saber nem para onde ir. Ele vai olhar para aquilo e falar, o que eu faço? Não sabe para onde ir, qual ônibus que ele vai pegar, qual roupa que ele vai vestir. Então, os pacientes esquizofrênicos, eles padecem de um ensimesmamento, uma tendência à introversão para o seu próprio mundo e um alheamento do mundo exterior.
Então, pessoal, notem como esses caras trazem riqueza de psicopatologia para a gente, como isso é interessante para o diagnóstico psiquiátrico, porque a gente viu os 4 sintomas fundamentais, que são oriundos de uma tensão, de um relaxamento de tensão associativa, e a partir daí Bloiler diz que vem delírio, vem alucinação, vem comportamento catatônico, vem comportamento desorganizado, e ele enumera os sintomas acessórios, que eu acho que a gente não precisa falar hoje, mas a gente vai falar em outro momento de outros sintomas da esquizofrenia, tá bom? Então é isso, galera. Se inscrevam no canal, deixem seu like. Obrigado e a gente volta com Kurt Schneider daqui a pouco.